Meus irmãos, quando eu estava aqui orando, pensando o que eu poderia trazer aqui para nós conversarmos nessa noite, pedir a Deus, que o Senhor quer tratar ao teu povo, orando, clamando ao Senhor. Eu confesso que eu comecei a rascunhar uma palavra, um tema, mas uma outra palavra que em um momento específico Deus já havia me dado, ela ficou queimando no meu coração. E eu comecei a rascunhar aquele outro tema, mas Deus continuou falando, o Espírito Santo continuou me lembrando aquela palavra, e eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu já entendi, Deus, é essa palavra aqui que o Senhor quer falar aqui nessa noite, amém? Amém? Meus irmãos, para quem não me conhece, sou o pastor João, pastor aqui dessa casa, pastor também aqui no Legacy. Cadê os jovens aqui? Temos jovens aqui? Se você tem 18 anos ou mais, venha participar aqui do Legacy também, todo sábado às 20 horas. Meus irmãos, vamos lá. O que eu queria conversar com você nessa noite, ela tem por tema, grite mais alto. Fale comigo, grite mais alto. Fala para quem está do seu lado aí, grite mais alto. Quem está do outro lado agora, fala aí, grite mais alto. Meus irmãos, eu gosto muito de abrir os evangelhos e ver alguns encontros que Jesus Cristo teve com algumas pessoas. Porque cada vez que Jesus se encontrava com pessoas, Jesus olhava para elas de um modo diferente, com um olhar de compaixão, com um olhar de graça, de amor. E Jesus, ele ia mais profundo, porque Jesus se conectava com as pessoas. Enquanto ele andava aqui nessa terra, Jesus se conectava com essas pessoas. Jesus fazia questão de conhecer as lutas, as dores que essas pessoas enfrentavam, os seus desafios. Mas apesar de Jesus andar nessa terra, algo que a gente tem que entender é que Jesus não operava nessa realidade terrena. Jesus operava, se movia numa dimensão de fé. Por isso, quando Jesus olhava para as pessoas, Jesus não olhava para as pessoas do jeito que elas estavam. Jesus se encontrava com uma pessoa enferma, doente, ele não enxergava aquela pessoa como enferma e doente. Jesus já via pelos olhos da fé aquela pessoa curada, aquela pessoa restaurada. Quando Jesus encontrava pessoas ali possessas por demônios, por espíritos malignos, Jesus já via aquela pessoa livre. Jesus operava nessa dimensão da fé. Por isso, mais do que simples histórias ali nos evangelhos, quando nós vemos encontros de Jesus com essas pessoas, são momentos ali onde a eternidade toca este mundo, a terra, onde o presente se alinha com a eternidade, onde realidades espirituais são liberadas, onde Deus desafia as leis deste mundo e intervém na história humana. Por isso, cada vez que eu e você nos encontramos com Jesus, é um momento propício para que eu e você vivamos milagres do Senhor. Milagres do Senhor, intervenção, curas do Senhor, sinais, maravilhas de Jesus. Porque quando Cristo se encontrava com cada pessoa, céus e terra se encontravam. E quantos têm a certeza que Cristo está aqui em nosso meio nessa noite? Se nós temos um encontro com Deus aqui nessa noite, com Jesus, você pode ter certeza que é um momento, é um lugar propício para milagres do Senhor, realidades do Senhor serem liberadas sobre minha e a sua vida. E é exatamente um desses encontros, a palavra de Deus fala lá em Marcos no capítulo 10, sobre um encontro que Jesus teve com um cego chamado Bartimeu. Esse cego estava sentado na beira ali da estrada, na porta da cidade de Jericó, e ali quando Jesus se encontra com ele, acontece toda essa história que nós vamos ler aqui, Marcos 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas.
quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-me. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, fale comigo, imediatamente, ele recuperou a visão e seguia, fale comigo, seguia a Jesus pelo caminho. Eu quero que você pare para pensar um pouco nessa história comigo, porque a realidade que se passa essa história, ela é bem diferente da realidade que a gente vive hoje. Ainda é muito difícil para alguém que tem alguma deficiência física, a nossa sociedade de hoje, mas a nossa sociedade está muito melhor preparada para acolher, para incluir uma pessoa que tem alguma deficiência, tem alguma necessidade especial. Mas naquele tempo não era dessa forma. Naquele tempo as pessoas enfrentavam muita dificuldade, e principalmente a pessoa que era como Bartimeu, um cego, ele tinha muitos desafios no seu dia a dia. E mais do que desafios de estrutura da sociedade, da cidade, acontecia algo também na religião das pessoas, porque aqueles cegos, eles eram vistos naquele contexto, naquela sociedade, como pessoas amaldiçoadas, eles não eram bem vistos. Fisicamente Bartimeu era cego, mas espiritualmente toda aquela sociedade estava cega, por causa da religiosidade que aquela sociedade tinha. Como assim, João? Por que o cego era visto dessa forma? Porque na tentativa de explicar o porquê das coisas, muitos acreditavam que as doenças, as deficiências físicas, elas eram punições de Deus, por causa do pecado daquela pessoa que estava doente, ou por causa do pecado dos pais daquela pessoa. Quando alguém tinha alguma enfermidade, alguma doença física, alguma deficiência, era visto muitas vezes assim, como se aquela pessoa tivesse pecado, ou os pais dele, por isso ele vivia daquela forma. Se você mexer aí na sua Bíblia, folhear até João capítulo 9, depois, você vai ver uma história de um outro cego, em que perguntam para Jesus: Jesus, ele está assim, ele é cego de nascença por causa de um pecado dele, ou por causa do pecado dos pais? E Jesus vai falar: não, nenhum nem outro, não é sobre isso. E até hoje, a gente muitas vezes traz essa mentalidade errada, porque coisas ruins acontecem, e muitas vezes quando coisas ruins acontecem, a primeira reação minha e sua, muitas vezes, é tentar achar culpados. A minha e a sua reação, muitas vezes, quando coisas ruins acontecem, é tentar atribuir a culpa disso a alguém. Muitas vezes alguém, ou até a nós mesmos. Quando algo aconteceu, talvez você pensou: não, deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo, deve ser porque eu fiz aquilo. Deus não deve estar muito contente comigo. Talvez seja porque eu falei na devocional semana passada. Ai, será que é por isso que Deus permitiu que isso aconteceu comigo? E esse é um problema, quando a minha e a sua teologia não dá conta de explicar o porquê algumas coisas aconteceram na nossa vida. A gente tenta achar um culpado, tenta apontar e dizer: foi por causa disso, foi por causa daquele, foi por causa de mim, e a gente não acha, a gente não consegue responder, e a nossa teologia não dá conta de responder isso. Eu e você precisamos entender que nem sempre as coisas ruins que acontecem têm relação com algum comportamento ou pecado. Algumas coisas sim. Por exemplo, alguém que foi escravo de um vício durante muitos anos e por causa disso acabou ali contraindo uma enfermidade,
uma doença, isso há uma causa, isso há uma explicação. Talvez em algum momento, por causa de uma traição, você viu um relacionamento ao seu redor acabar. Então ali há uma explicação, há um motivo. Mas há momentos em que a gente não acha explicações. Há momentos que a gente não acha o culpado, e a nossa teologia então não dá conta de responder a isso. E por causa dessa mentalidade, aquelas pessoas religiosas daquela sociedade, daquela época, olhavam para aquelas pessoas que eram cegas ou que tinham alguma deficiência física, e elas olhavam para essa pessoa com uma desconfiança, como se essas pessoas fossem amaldiçoadas. Por quê? Porque provavelmente eles pecaram. Na verdade eles falavam, não, porque eles pecaram. E veja, essas pessoas que tinham ali uma deficiência, elas podiam até ter contato com outras pessoas, mas era um contato muito limitado. Eles eram frequentemente ignorados, desprezados pelas pessoas. Há relatos aí desse tempo de estudos que falam que essas pessoas muitas vezes recebiam até cuspidas das outras pessoas. Religiosos passavam e olhavam e falavam, aqui está um pecador, e ali cuspiam nessas pessoas, mostrando um desprezo, humilhando essas pessoas. Eu quero que você vá se colocando aí no lugar de Bartimeu para entender o que estava ali ao redor dele. Essa religiosidade da época criava uma barreira enorme entre aqueles que queriam parecer santos, e veja, eu falei queriam parecer, porque na verdade eram pecadores, queriam parecer santos e se distanciavam daqueles que eles julgavam, eles lá são pecadores, nós somos santos. A lei não proibia que pessoas como Bartimeu entrassem no templo, a lei não proibia que as pessoas como Bartimeu entrassem na sinagoga, mas muitas vezes as pessoas que estavam numa situação como essa não entravam. Por quê? Porque elas sabiam que elas seriam um alvo de desprezo, de desconfiança, então elas preferiam não frequentar esses lugares, não ter acesso ali ao culto, preferiam ficar à margem por causa desse desprezo que essas pessoas receberiam. E trazendo um pouco para mim e para você, para a nossa realidade, quantas vezes a vergonha por algum desafio que você tem vivido fez você preferir não estar na comunhão, na presença de Deus? Quantas vezes a vergonha por algum erro do passado, algum erro da sua história, ou algum desafio que você tem enfrentado hoje, tirou você da comunhão? Não, meu irmão, não saia da comunhão. Você vai ver que esse é o lugar que você não deve sair. Mas veja, a religião não foi suficiente para lidar com o problema de Bartimeu. A religião não foi suficiente. Esse cego Bartimeu, nós lemos aqui no texto, fala que ele estava onde? Onde Jesus encontrou ele? Na porta da cidade de Jericó. A porta era esse lugar de entrada, era o lugar de entrada e de saída da cidade. Por causa das limitações culturais e estruturais da época, essas pessoas que tinham alguma deficiência como Bartimeu, elas não podiam trabalhar. Elas não podiam trabalhar como as outras pessoas, elas podiam talvez trabalhar dentro de casa, em alguns serviços ali, mas a maioria nem em casa poderia ali trabalhar. Então, quando essas pessoas não eram rejeitadas pelas famílias, quando as famílias ajudavam, muitas vezes todos os dias os familiares levavam essas pessoas até alguns lugares. Quais lugares, João? Na porta do templo, nas portas das cidades, em lugares de volume alto de comércio, para que essas pessoas pudessem fazer a única coisa que elas conseguiriam na época, que era o quê? Pedir esmolas. Porque nas portas de cidade, lugares de alto comércio, ou nesses lugares como na porta do templo, pessoas passavam ali, viajantes com quantidade de dinheiro, com valor. Então as pessoas iam até esses lugares, eram deixadas lá para pedir esmolas, para quem sabe na compaixão dessas pessoas elas pudessem ter ali um alívio. Mas veja, se a religião não foi capaz de lidar com o problema de Bartimeu,
a compaixão das pessoas também não era suficiente para resolver o problema dele. Sabe por quê? Porque as esmolas traziam um alívio, mas não resolviam o problema de Bartimeu. As esmolas davam para Bartimeu um alívio, ele poderia ali comer, se alimentar, trazer algo para dentro de casa, dentro da sua limitação ali no contexto da época. Mas todas as esmolas que foram colocadas na mão de Bartimeu nunca resolveram o problema dele, que era o grande clamor dele, que era a sua cura, a mudança de toda a sua situação. Mas escute algo que eu tenho para dizer para você: a religião o desprezou, a sociedade o ignorou, mas Jesus o enxergou. A religião desprezou Bartimeu, as pessoas não puderam socorrê-lo, mas Jesus enxergou Bartimeu onde ele estava. Leia comigo o que fala no versículo 47 e 48 de Marcos 10, diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero ver se você já se fez a mesma pergunta que eu aqui. Eu, quando leio essa passagem, até Deus me fazer entender algo incrível aqui, eu sempre fiquei muito curioso, sabe por quê? Bartimeu estava gritando, é verdade ou não é? Deu tempo de pessoas repreenderem ele, e ele passar a gritar mais e mais, certo? Então, olha só, vocês não acham não que Jesus já tinha escutado Bartimeu, quando ele já começou a gritar, no primeiro grito dele, Jesus já não tinha escutado? Vocês não acham? Eu não acho que tinha um monte de gritaria ali ao redor de Jesus, de um jeito que Jesus não ouvia, não. Jesus começou, na hora que Jesus saiu para a porta daquela cidade, Bartimeu começou a gritar, e Jesus nos primeiros gritos já deve ter ouvido Bartimeu. Mas a palavra fala que Jesus permite que Bartimeu continue gritando um pouco mais. Jesus permite que Bartimeu seja repreendido pelas pessoas, que ele grite ainda mais forte, para daí Jesus interagir com Bartimeu. E a pergunta que eu tenho para você é: será que Jesus queria ver Bartimeu sofrendo um pouquinho mais? É isso? O que vocês acham? Jesus queria ver Bartimeu sofrendo um pouco mais? Deus queria ver Bartimeu sofrendo um pouco mais? Então por que Jesus deixa ele gritando e teve que gritar mais? Eu quero que você entenda que Deus não é um Deus que gosta de ver a gente sofrer. Mas Deus também não faz nada por acaso. Deus não estava pensando, vou deixar Jesus pensando, vou deixar ele gritar mais um pouquinho ali, vamos ver, aí depois de um tempo eu dou uma atenção. Não. Se Jesus permitiu que Bartimeu gritasse e gritasse mais, se Jesus permitiu que ele fosse repreendido pelas pessoas para que ele gritasse mais, é porque Jesus tinha um propósito. É porque Jesus estava tratando na vida de Bartimeu algo além da cegueira que ele tinha. Está entendendo? Jesus estava tratando em Bartimeu algo que ia além da cegueira que ele tinha. E para sarar desse algo, para se libertar desse algo, era necessário que Bartimeu então gritasse: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque você vai ver comigo aqui no texto que a maior batalha que Bartimeu enfrentava não era a cegueira, mas era uma luta contra vozes internas que diziam no coração dele que ele não era digno. Essa era a maior luta de Bartimeu. E veja, quando Bartimeu grita, ele não fala assim: Jesus, Filho de Davi, me cura. Ele falou isso? Foi isso que ele falou? Ele gritou o quê? Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
A misericórdia de Jesus vai muito além do que uma cura. Quando Bartimeu pede, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus não faz as coisas pela metade. Jesus queria fazer algo na vida de Bartimeu que vai além do que uma cura física, além do que a cura da cegueira. Jesus queria fazer algo além, curar o corpo, mas curar também a alma de Bartimeu. Jesus sabia que por todo aquele histórico que Bartimeu tinha vindo, por todo aquele histórico dentro daquela sociedade que julgava ele, que condenava ele, que olhava para ele com desconfiança, que falava que ele era pecador, todo esse histórico, toda essa bagagem, Bartimeu caminhava e trazia ela. E Jesus sabia que aquelas vozes que julgavam Bartimeu ecoavam no interior, na alma de Bartimeu. Jesus sabia que todas as vezes que Bartimeu fosse tentar, com uma iniciativa de fé, fazer algo diferente, todas as vezes que Bartimeu ia tomar uma ação na vida, uma iniciativa de fé na vida, Jesus sabia que vozes se levantavam dentro de Bartimeu para tentar calá-lo, para repreendê-lo. E talvez você chegou até aqui nessa noite, você está se identificando com essa palavra, porque talvez você não veja pessoas ao seu redor te repreendendo, mas você tem lutado contra vozes que ecoam lá no seu interior, que tentam calar a sua iniciativa de fé. De tanto escutar todos os dias vozes o condenando, vozes o julgando, Bartimeu lidava com aquele conflito todos os dias, e talvez essa seja a realidade de mais alguém aqui. Eu quero que você pare para pensar comigo, o que será que Bartimeu ouvia todos os dias? A palavra que nós lemos fala que Bartimeu começou a gritar, e as pessoas começaram a repreendê-lo. O que será que Bartimeu ouvia? Pensa na história, pensa no contexto. Enquanto Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele ouvia de alguém, você é pecador, fique quieto. Enquanto Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguém do lado dele apontava o dedo e falava, você não é digno, fique quieto. Enquanto Bartimeu gritava, misericórdia de mim, alguém dizia, o seu passado te condena. Quando ele tomava a iniciativa e começava a gritar, uma outra voz dizia, você não devia sentir vergonha? Uma outra voz apontava para ele o dedo e dizia, você não é tão corajoso assim. Talvez ele escutasse, você sempre foi e sempre será assim, fique quieto, pare de passar vergonha. Ou talvez Bartimeu, na iniciativa de fé, começa a gritar e ele escuta, não Bartimeu, a sua fé não é suficiente para ser curado. E talvez você chegou aqui nessa noite, e essas mesmas vozes de condenação, de rejeição, de vergonha, de medo, vozes de falta de fé, de conformismo, essas mesmas vozes estejam ecoando dentro de você nessa noite e impedindo você de ter um encontro pessoal com Jesus. Talvez haja pessoas que estão aqui nessa noite que não conseguem ter um encontro com Jesus, não conseguem se achegar até Ele, porque vozes estão calando você. Vozes estão se levantando no momento que você toma iniciativa de fé e fala, não, hoje vai ser o dia, hoje vai ser a noite, hoje vai ser uma noite de experiência com o Senhor, de encontro com Deus. Mas quando você fala isso, uma voz lá dentro fala, não, mas você lembra o que aconteceu na semana passada? Você lembra o que você fez? Você lembra o que você falou? Você lembra como você é conhecido? Você lembra? Isso tem impedido você de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas eu quero que você entenda algo, repita comigo assim, fala, os milagres não nascem dos nossos méritos, mas das misericórdias de Deus.
Fala para quem está do seu lado, fala para ele assim: os milagres não nascem dos nossos méritos, mas das misericórdias de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Há um significado espiritual aqui, meus irmãos. Há um significado espiritual aqui, porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Bartimeu não podia ver, mas não tinha problema, sabe por quê? Porque a fé não se baseia naquilo que nós vemos, mas naquilo que se ouve. Romanos 10, 17, você vai ver lá que fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem. A fé vem pelo ouvir. Bartimeu era cego, ele não estava vendo nada, mas tudo bem, ele ouviu e ele creu naquilo que ele ouviu. Talvez houvessem outras pessoas ali ao redor de Bartimeu que estavam numa situação parecida. Era a porta da cidade, muitos doentes, muitos enfermos, muitos ali que tinham alguma deficiência física, eram colocados ali na porta da cidade para pedir esmolas. Mas a palavra de Deus fala que quem foi curado? Bartimeu. Por quê? Talvez outras pessoas estavam ali, mas elas não tinham expectativas do sobrenatural. Elas não tinham expectativas de serem curadas. Essas pessoas não agiram em fé, não gritaram e também não foram curadas. Mas naquele dia Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por ali. E quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando ali, com certeza Bartimeu pensou no seu coração: essa é a minha chance, eu não vou perder essa chance. Hoje é o meu dia, eu não vou perder essa chance. Se for necessário eu vou gritar, eu farei tudo o que for possível, ninguém vai me parar, ninguém vai segurar, porque eu vou gritar, eu não vou sair, eu não vou voltar para casa nessa noite sem ser curado. Bartimeu tomou uma decisão de fé, uma iniciativa e um ímpeto de coragem. Ele começou a gritar, Fale comigo assim, fale: Bartimeu vivia na margem, mas um grito de fé o colocou no centro da história. Bartimeu estava à margem da sociedade, à margem de tudo, à margem ali na estrada. Mas um grito de fé colocou Bartimeu no centro daquela cena, no centro da história. Sabe por quê? Porque aquele grito revelou o desejo mais íntimo, mais profundo que tinha no coração de Bartimeu. Aquele grito foi capaz de expulsar a apatia, o comodismo, o conformismo com a realidade que eu estou vivendo. Bartimeu falou: não, eu não vou continuar vivendo dessa forma não. Eu sei que tem algo melhor para mim. Eu sei que Jesus está passando aqui. Minha realidade vai mudar, a minha história vai mudar, o meu futuro vai mudar, o meu destino vai mudar. Eu não vou sair daqui sem a minha cura. E aquele grito expulsou aquela apatia, aquele grito expulsou o comodismo. Quando Bartimeu gritava, aquilo renovava a coragem no Bartimeu. Quando ele gritava, daquele grito, aquela voz da fé começou a sobressair a todas as outras vozes que tentavam calar ele. Tanto as vozes ao redor dele, como aquelas vozes internas com a qual ele teve que lidar a sua vida inteira. Muito mais do que um pedido de socorro, o grito de Bartimeu libertava ele de todas as prisões da alma dele, daquilo que ele estava experimentando até ali. Entenda, meus irmãos, entenda, minha irmã, meus irmãos que estão aí no online também, entenda isso. Na sua vida não é diferente. Cada vez que as vozes da repreensão vierem calar você, grite, 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 grite mais alto. Grite mais alto. Ter fé no escuro é ter coragem de gritar quando tudo manda você se calar. As vozes ao redor diziam: cale-se, mas a fé dentro de Bartimeu dizia: grite, grite mais alto.
Cada vez que o acusarem, grite mais alto, porque o grito da fé abafa todo o eco da condenação. A voz de Bartimeu gritando mais alto, começou a abafar todas aquelas vozes de condenação que ele ouvia e que ele tinha e carregava dentro da sua alma. Entenda, quando eu e você fomos capazes de gritar, as pessoas, coisas ou circunstâncias já não nos governam mais, porque tudo ao nosso redor não será mais capaz de limitar a minha e a sua fé, porque esse grito é uma decisão. Não, eu vou gritar com a voz da fé, independente do que está ao meu redor, independente do que dizem, independente do que as circunstâncias dizem, eu vou viver o meu milagre no Senhor. Versículo 49 que nós lemos diz, olha que lindo isso, olha que lindo. Diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, o mestre está chamando você. Olha que coisa mais linda, meus irmãos. A palavra fala que Jesus parou. Você consegue ver que coisa mais linda isso? Jesus estava aqui caminhando na terra e fazendo a obra para lá e para cá e tantas coisas. Mas teve um momento que a palavra fala que um grito de fé fez Jesus parar. E Jesus para, por quê? Porque ele se compadeceu. Jesus ouviu a dor de Bartimeu, viu a dor de Bartimeu, se compadeceu da condição dele. E aí a gente entende que enquanto a compaixão humana produz apenas esmolas, a compaixão divina gera milagres. Enquanto pessoas compadecidas entregavam uma esmola, Jesus compadecido liberava um milagre. O milagre já tinha começado quando Bartimeu estava gritando. Ali Jesus já estava tratando a alma dele. Ao deixá-lo gritar, Jesus permitiu que Bartimeu tapasse os seus ouvidos para os medos, para as dúvidas, para as inseguranças. Já estamos caminhando para o final dessa palavra, mas eu queria que você recebesse isso, meu irmão. Versículos 50 até o 52 que nós lemos diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus, e o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Opa, derrubei água aqui. Vou sair no Lago Meme, hein? Não vai ter jeito. Meus irmãos, olha só. Os pobres, normalmente nessa época, eles tinham apenas uma muda de roupa. É diferente de hoje. Hoje a gente tem muitas roupas, né? Independente da sua condição física, normalmente a gente tem várias opções de roupa. Hoje é mais acessível as roupas. Mas naquela época, meus irmãos, era muito mais difícil, era muito caro roupas. Os pobres, eles tinham normalmente uma única muda de roupas. E a palavra fala que Bartimeu tinha uma capa. A capa, ela representava, servia para uma pessoa, principalmente na condição como a dele, de abrigo, proteção, até mesmo de cama. Então quando estava sol, muito sol, ele se abrigava na sua capa. Se estava muito frio, ele se aquecia na sua capa. Se ele precisava deitar em algum lugar, normalmente essas pessoas esticavam a capa para que eles pudessem se deitar. Imagina tendo apenas uma muda de roupa, a condição pobre que Bartimeu vivia. Essa capa com certeza estava ali desgastada. Aquela capa provavelmente revelava a condição de vida dele. O que isso quer dizer para mim e para você? Que lançar a capa foi a forma que Bartimeu estava dizendo o quê? Que não, eu não me conformo mais com esse passado que eu vivia. Eu não vou voltar mais para a margem onde eu saí.
Ao lançar a capa, Bartimeu estava se desprendendo da antiga vida dele e estava mostrando que para viver aquele milagre, ele tinha que ter uma prontidão, ele tinha que ter um passo de fé. Bartimeu não esperou a cura para mudar de postura, ele lançou a sua capa antes mesmo de enxergar. Ele creu antes de ser curado. E aí olha que incrível, meus irmãos. Quando Bartimeu chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Vocês não acham que era meio óbvio o que Bartimeu precisava? Vocês acham? Não era só olhar para Bartimeu e saber o que ele precisava? Vocês acham que Jesus já não sabia o que Bartimeu precisava? Então por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus queria que Bartimeu verbalizasse. Jesus queria que Bartimeu desse voz, a voz da fé, que calasse essas outras vozes dentro dele. E nessa noite Cristo faz a mesma pergunta para mim e para você. Cristo pergunta para mim e para você nesse exato momento: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça? E o convite para você nessa noite é: seja sincero com o Senhor, seja sincero. Não deixe que outras vozes calem a resposta que você precisa dar ao Senhor nessa noite. Se você precisa de um milagre dele, diga ao Senhor. E a palavra fala que o imediatamente de Deus aconteceu na vida de Bartimeu. O imediatamente de Deus pode acontecer na sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Escute isso. Enquanto você se coloca de pé, escute isso. O final do versículo diz que logo que Bartimeu foi curado, Jesus disse para ele: vá. Mas não para só no vá. A palavra fala, o versículo diz que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Quando Bartimeu foi curado, ele passou a seguir ao Jesus. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Jesus quer dar experiências para mim e para você também. Jesus quer dar experiências profundas. Jesus quer dar marcos na sua caminhada de fé. Que a partir de hoje você também faça como Bartimeu. Quando você experimentar esse toque do Senhor, esse marco, essa experiência de fé com o Senhor, você tome uma decisão por Ele e passe a seguir Jesus, a caminhar com Ele, jamais abandoná-lo. Escute isso. Jesus curou muitos doentes. Jesus curou muitos doentes. Mas muitos desses doentes não tem na Bíblia, não tem na palavra de Deus o nome dessas pessoas. Já parou para reparar isso? Jesus curou muitos doentes, mas os nomes dessas pessoas não são citados. Mas Bartimeu é citado, sabe por quê? Porque provavelmente Bartimeu era conhecido entre os discípulos que seguiam a Jesus, porque ele foi alguém que seguiu Jesus. Então quando alguém olhava e contava a história de Bartimeu, falava: olha, essa é a história de Bartimeu, esse ali, ó. Essa é a história de Bartimeu, esse aqui, ó. E sabe o que acontece? Quantos aqui querem viver marcos na sua caminhada de fé com o Senhor? Quantos aqui querem ter experiências com o Senhor, milagres com o Senhor nessa noite, a ponto de pessoas poderem olhar e falarem para você: olha, esse ali é o Tiago, e essa é a história do Tiago. Esse ali é o Jackson, essa é a história do Jackson. Essa ali é a Fernanda, essa é a história da Fernanda. Quantos aqui querem ter experiências com o Senhor? Testemunhos para dizer, contar, e as pessoas glorificarem ao nome do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, feche seus olhos aí no seu lugar: Jesus está passando por aqui.
Jesus está passando por aqui. Como que você vai reagir nessa noite? Você vai ficar calado? Você vai ficar sentado à margem da estrada? Ou você vai erguer a sua voz nesse momento e começar a gritar, e a gritar mais alto? O grito da fé que vem lá do mais profundo, o grito da alma que liberta de todas essas dores, de todo esse passado, de tudo que tentou te prender, o grito que silencia as vozes da sua alma que te condenam, que te fazem ficar presos àquele trauma, aquele dia, te fazem ficar presos a uma ansiedade, a uma depressão. Aquele grito que entra na sua alma e começa a dizer: não, você não é digno, você não pode, você não é nada, você não é capaz. Você vai deixar essas vozes dominarem sobre você, ou você vai fazer o seu grito nessa noite, vai começar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu estou aqui, eu não vou sair dessa noite sem o meu milagre, eu não vou sair dessa noite sem o meu milagre. Eu quero convidar você no seu lugar, comece a clamar ao Senhor, peça ao Senhor, grite se for necessário, deixe o grito da fé sair dos seus lábios em nome de Jesus. Vamos, enquanto cantamos essa canção. Deus é sobrenatural, aquele que era, aquele que é e que há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era, aquele que é e que há de vir. O teu poder, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Vamos, enquanto nós cantamos essa canção, clame ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Essa é a noite que você vai gritar e pedir ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa o grito da fé sair, meu irmão. Tome essa iniciativa de fé. Não fique mais preso às limitações, às vozes. Dê um passo de fé, de crer no Senhor, crer no seu poder e receber o milagre que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida nessa noite. Enquanto cantamos, faça essa oração, clame ao Senhor. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus é sobrenatural. Se eu crer em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural, aquele que era, aquele que é e que há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que é, aquele que é e que há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Ele é o Deus de milagres. Aleluia. Lagoinha, eu quero convidar você nesse momento, todos, não saia do seu lugar. Em 5 minutinhos nós vamos encerrar aqui esse culto fé. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos, não sair do seu lugar. Quero convidar você a colocar a mão sobre o teu coração. Todos aqui de olhos fechados, com a mão sobre o teu coração. Há uma oração que precisa ser feita nessa noite. Talvez a oração mais importante dessa noite. Talvez até a oração mais importante da sua vida. Você já olhou bastante aqui para frente, você ouviu uma palavra, você cantou ao Senhor, tanta coisa, o Senhor ministrou, mas esse é o momento de você dar uma resposta ao Senhor, esse é o momento de você olhar para dentro de você, lá onde só você e Deus estão.
e dizer algumas palavras para Ele. Talvez você chegou aqui nessa noite, tem vivido uma vida como a de Bartimeu, tem enfrentado desafios, situações, tem lidado com tantas lutas, tantas coisas, e você sabe que você precisa da misericórdia de Jesus, o Filho de Davi. Nessa noite você está decidindo abrir o seu coração, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e entregar a sua vida, os seus caminhos a Ele, entregar toda a sua história a Ele. Talvez você está aqui nessa noite, você estava afastado do Senhor, estava enfraquecido, frio. Essa é a noite da tua reconciliação com Ele. Eu vou dizer algumas palavras, eu quero convidar você a repetir em voz alta comigo essas palavras. As palavras são minhas, mas a sinceridade é do seu coração. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos e diga assim comigo, fale: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego ao Senhor a minha vida. Diga mais alto, diga: eu entrego ao Senhor a minha vida, o meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Entrego em tuas mãos, Jesus, a minha história, o meu passado, o meu presente, o meu futuro em tuas mãos. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida com teu sangue, para que jamais se apague. Fale comigo ainda, diga: e eu, que estava distante, que estava frio, enfraquecido, nessa noite eu volto aos teus caminhos. Eu te peço, Senhor, me recebe novamente, permita-me ser chamado de teu filho novamente. Eu quero andar contigo. Me recebe, Senhor, com teus braços de amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Permaneça de olhos fechados. Eu quero fazer um convite. Você que nessa noite orou com sinceridade, você sabe aí no seu lugar que você orou com sinceridade, você sabe que você entregou a sua vida para o Senhor, você sabe que você está se reconciliando com Ele nessa noite. Essa é a noite que o Senhor escreveu no livro do encontro entre você e Ele. Eu quero convidar você, quando eu contar até 3, a fazer um sinal com a sua mão, levantar a sua mão e fazer um sinal. Esse sinal não é para mim, esse sinal não é para uma placa de igreja, esse sinal é para Jesus, filho de Davi, como se você estivesse dizendo: Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, a minha vida é tua. Quando eu contar até 3, você que orou com sinceridade, erga essa mão e faça esse sinal, e seja bem-vindo a esse novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua história, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, erga a sua mão, erga a sua mão, erga a sua mão, faça esse sinal, meu irmão, faça sinal, minha irmã. Esse é o tempo do Senhor para a tua vida, esse é o tempo do Senhor para a tua vida. Eu quero fazer um convite para nós encerrarmos essa noite. Você aí que ergueu a sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero selar com você esse tempo, agradecer ao Senhor por esse tempo e declarar palavras de bênção sobre você e sobre a sua casa. Vem aqui, corre aqui, corre aqui. Você que estendeu a sua mão, fez esse sinal, vem aqui, eu quero orar por você. Enquanto nós cantamos, vem aqui na frente. Se tem alguém aí do seu lado que fez o sinal, chama essa pessoa e fala: vamos lá junto, eu vou com você. Dá a mão para ela, vem aqui, vamos. Deus do sobrenatural, aquele que é e que há de vir, o seu poder vai ressurgir. Meu Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Se houver mais alguém aí que levantou a sua mão, ou mesmo que você não levantou, mas você sabe que você deve estar aqui na frente, vem aqui, não perca essa oportunidade, meu irmão, minha irmã.
Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Essa é uma oportunidade que está diante de você. Há um banquete do Senhor preparado. Venha aqui à frente, venha, esse é o seu momento com o Senhor. Esse é o seu momento com Ele. Oh, aleluia, venha, venha, não perca essa oportunidade. Quero convidar você, Lagoinha, estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses irmãos. Vamos declarar palavras de bênção. Senhor, apresentamos ao Senhor cada vida que está aqui, Pai. Que o Senhor os abençoe, Senhor. Que eles possam receber neste momento, Pai, um toque especial do Teu Espírito Santo. Vidas aqui abrindo seus corações para receberem, Senhor, a Tua presença. Vidas aqui se reconciliando com o Senhor nessa noite. Deus, estão fazendo como Bartimeu, Senhor, tiveram um encontro contigo, estão tomando uma decisão para seguir ao Senhor. Deus, que eles possam viver a liberdade que o Senhor tem para a vida deles a partir dessa noite, Pai. Que eles percebam, Senhor, que não são mais os mesmos caminhando sozinhos, mas que a presença do Senhor os acompanha, os abençoa, os libera, Senhor, para viver realidades que eles ainda não conhecem, Senhor. Os abençoa, Senhor. Que eles possam olhar, Senhor, na sua vida e dizer: o meu passado ficou para trás, agora eu tenho uma nova esperança, um novo tempo sobre a minha vida, sobre a vida deles, sobre a casa deles. Senhor, pedimos a bênção do Senhor e um novo tempo do Senhor, iniciando a partir desta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Quero dizer para você que está aqui à frente, a palavra de Deus fala que quando alguém toma uma decisão como essa, há uma festa no céu por causa de você. E se há festa no céu, tem festa aqui na Lagoinha, tem festa na casa. Quando eu contar até 3 pela última vez, quero convidar você a mirar para trás, receber o nosso abraço e ver essa festa linda que nós preparamos aqui para você. Amém? Então vamos lá, contar até 3, vamos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, pode virar para trás, receba o nosso abraço. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.